eu acho, percebo, pelo menos com meus filhos, que deu uma diminuída de indicarem livros e tal. Eu não sei, como que é o Enem tem a parte de literatura lá com livros que precisam ser lidos? Não é feita a FUVEST que indica os livros. Ah, não é. Entendi. Até não tem aquela listinha de livros. Livros desse ano da Unicamp, da FUVEST e tal. Não tem, no Enem não tem, né? Correndo o risco, já que não é a minha área específica de linguagens, correndo o risco, se algum professor quiser comentar aí, caso esteja enganado, as habilidades que o Enem propõe para a linguagem estão muito mais na esfera de entender quais são os movimentos do que falar sobre obras específicas. Entendi. Então... mas aí o cara vai estudar literatura, tipo, a teoria da literatura, né? Ou então, por exemplo, entender o momento histórico em que aquele livro, e por que aquele livro é importante, que papel ele assumiu dentro da sociedade, e não necessariamente... Talvez até pegar um trecho de um livro para interpretar algum trecho. Né? Na prova vem vários fragmentos de música, de literatura, e você vai interpretar de acordo com determinada habilidade. Porque a prova do Enem, diferente de outras provas, quer saber que, para além do conteúdo, você desenvolveu determinadas habilidades. Certo. Em física, eu consigo dar exemplo bem prático. Mas aí não ia ser legal dar uma lista de livros? Tipo, o Enem? O que vocês acham disso? Já que vocês estão aí no Enem, o que vocês acham? Eu não concordo muito, não. Eu acho que a pessoa tem que ler aquilo que ela gosta, não por obrigação. A leitura tem que ser algo prazeroso. Não, com certeza. Eu vou nessa linha do Rafael também. Inclusive, eu tenho medo que aconteça como o Rafael falou, de ser obrigado a ler determinados clássicos e existe aquele preconceito intelectual de que o menino gosta de ler Harry Potter, isso não é literatura. Às vezes, Harry Potter abre a mente da criança para leitura e daqui a pouco ela está lendo, sei lá, Crime e Castigo, porque leu a saga Harry Potter. Entendi. Né? Tem muito preconceito em relação a alguns autores, inclusive autores brasileiros como Paulo Coelho, né? Que embora a qualidade literária em alguns momentos podem ser contestadas, é incontestável o fato de que ele levou muita gente a ler. E isso, por si só, já tá bom, né? Já é uma coisa boa. E aí o que eu acho é que a escola, cabe a ela indicar alguns livros, né? Concordo. Tem algumas que indicam um cardápio de livros, aí você escolhe aquele livro que mais se adequa e tal. Mas eu acho que o trabalho de criar-se um leitor vai além da escola. É mais mesmo do pai, da mãe, da criança, que tem o hábito da leitura e que gosta de recomendar e percebe como é que é seu filho, né? Você conhece seu filho mais do que ninguém. Claro, claro. Né? Então você percebe como é que o que ele gosta, né? Como ele gosta, e vai disponibilizando para ele o que você crê que ele vai gostar e ele vai consumindo aquilo. Acho que isso faz muito mais resultado do que a escola recomendar os livros, né? Entendi. De repente o menino gosta de jogar videogame, aí você encontra um livro que fala daquele universo de game. Que talvez a escola nunca fosse recomendar. E o menino a menina vai devorar aquilo ali, porque é o que ele gosta. Meu filho mais velho, eu descobri que ele gosta, por exemplo, de quadrinho, Homem-Aranha e tal. Então, ele começa a ler. A escola nunca iria recomendar quadrinhos, provavelmente. Aí sim, aí cai nesse problema da escola ficar recomendando esses clássicos, né, cara? Que se na sua época, na minha, então, já era complicado. Imagina hoje, né? Que já passaram alguns anos pra frente, né? O cara vai preferir abrir o TikTok lá. Exatamente. Ele vai pegar um booktuber, né? Um tickbooker. E vai escutar o cara falar sobre o livro ao invés de abrir o livro para ler. É um risco. Mas, olha, eu lembro do Manual de Literatura do Sérgio Gonzaga, que foi o livro que eu estudei no 3º ano, em 1900, e Vovó Mocinha. A gente está falando aí no mínimo de 30 e poucos anos. Mas eu me lembro do Sérgio Gonzaga, que ele tinha para cada período da literatura, ele tinha exemplos de texto em que ele dava um fragmento e no final do capítulo ele tinha resumos da obra. Então, assim, muitas vezes colegas, ao invés de lerem o livro todo, liam lá o resumo da obra. E como a escola, à época, valorizava muito a memória, eu sou da época do estudante depósito de informação, né? E talvez por isso eu tenha sido um estudante que se destacou, porque eu tenho uma memória privilegiada. Eu também, era dessa época. E eu li esse aí, eu li o resumo, cara. O cara falou, vai ler aí 5, 6 livros, esses clássicos. Aí uma professora de literatura falou, não precisa, cara, tem esse resumo. Porque aí é aquele negócio, né? Ela sabia que a área que eu ia seguir. Cara, para você precisa disso aqui para passar. Na verdade é isso, entendeu? Na verdade, a verdade nua e crua é essa, entendeu? Então não perca seu tempo, que para você tinha que estudar um monte de outra coisa,
lendo esses meia dúzia de livros. Leia esse livro aqui, porque esse aqui traz esse resumo das obras aí. Cara, eu me dava muito mal em história por conta desse negócio de decoreba, ter que decorar data, ter que decorar essas coisas, nomes. Eu me dava muito, era a pior matéria da escola. Eu já cheguei a quase reprovar. Eu tirava 10 em quase tudo, aí chegava história e geografia um pouco menos, mas história era o meu calcanhar de Aquiles. Olha só, cara. Tinha que decorar as coisas. Eu vim aprender história depois que eu me formei em matemática. Né? O jeito de estudar a história, né? Isso, depois que eu estudei matemática, porque eu fui estudar a história da matemática, e aí com isso eu aprendi sobre a Grécia, aprendi sobre os árabes, aprendi sobre africanos, na matemática, né? Aí você começou a entender. Aí que eu aprendi coisas, que, né? A história é muito mais que ficar decorando data e nome, né? Com certeza. Decorar é matar o interesse do aluno. E aí me encantou, porque pegou um assunto que eu gosto, que é matemática, misturou com a história e aí aquilo me encantou. E aí você, Rafael, você ainda tem um privilégio, que a gente tem que reconhecer que é um privilégio, que você ainda pode pegar um avião e ir lá para ver o Coliseu e entender aquele momento histórico e estar vivenciando, né? Tá passeando pela Grécia e lembrando que aqui pisou fulano, ali disse cicrano. Foi assim que eu aprendi a história do Rio de Janeiro e um pouco da história do Brasil, né? Visitando museus, indo aos locais. Eu gosto muito de ir a Petrópolis, visitar o museu Imperial, Museu Imperial, que é muito maneiro. Visitar a cidade. Às vezes você tá andando no centro do Rio de Janeiro, você vê... Tem aquelas estátuas, né? Que no Rio é legal pra caramba. As ruazinhas lá. Você entra na Rua do Ouvidor, por exemplo, cheio de história, né? E você se interessa por aquilo.